Agora eu quero falar sobre um ataque dos Estados Unidos a uma embarcação da Venezuela que terminou com mortos. Um novo ataque das Forças Armadas dos Estados Unidos contra um barco próximo à costa da Venezuela matou 6 pessoas nessa terça-feira, segundo o presidente Donald Trump falou por meio da rede social dele, a Truth Social. Essa é a 6ª vez que o governo Trump destrói uma embarcação que acusa de transportar drogas aos Estados Unidos. Ao todo, já são 27 mortos desde que a campanha de ataques começou no dia 2 de setembro. Ele disse o seguinte: sob minha autoridade como comandante em chefe, o secretário da Guerra ordenou um ataque cinético letal contra uma embarcação afiliada a uma organização terrorista que realizava narcotráfico nas águas internacionais próximas à Venezuela. A nossa inteligência confirmou que o barco carregava drogas, estava associado com redes narcotraficantes ilegais e transitava por uma rota conhecida. 6 narcoterroristas, homens que estavam na embarcação, foram mortos e nenhum militar dos Estados Unidos foi ferido, escreveu Trump. A Casa Branca afirmou que os barcos são ligados à facção Trem de Araguá, classificada por Trump como uma organização terrorista internacional. Especialistas dizem que o Caribe, onde os ataques ocorreram, não é a principal rota de tráfico de drogas em direção aos Estados Unidos, sendo responsável por cerca de 10% da cocaína e por uma quantidade irrisória do fentanil que entra no país. Essa última droga é a principal responsável por mortes de overdose nos Estados Unidos. Numa tentativa de legitimar os ataques contra embarcações, criticadas por juristas e especialistas em direito internacional como sendo ilegais, o governo Trump comunicou formalmente ao Congresso americano que os Estados Unidos estão em situação de conflito armado com narcotraficantes. Isso daria às Forças Armadas direito de atacar membros de organizações como o Trem de Araguá, mesmo quando não há risco iminente a cidadãos norte-americanos. Polêmico, hein, Dani? Muito, não é a primeira embarcação e, na verdade, amplia a tensão. A gente sabe que esses navios, hoje, posicionados pelos Estados Unidos, superam em capacidade bélica só os navios, toda a capacidade de guerra da Venezuela, né? Portanto, há uma região ali inteira que está sob tensão. O ditador Nicolás Maduro é muito mal visto por Donald Trump, que trata aí a Venezuela é quase que uma espécie de laboratório para algo que Trump vem dizendo, né, que vai fazer, tratar cartéis de drogas, equiparar cartéis de drogas a pessoas que desafiam a segurança nacional dos Estados Unidos, como terroristas. Então, o que daria, em tese, a legitimidade para que ele fizesse esse tipo de ataque para, no discurso, impedir que essas drogas chegassem aos Estados Unidos. Como vários pontos da administração Trump, esse também é muito atacado exatamente pelos argumentos que você trouxe, né? A Venezuela não é exatamente a maior produtora mundial de fentanil, que é hoje a droga que mais preocupa os americanos. Virou uma epidemia mesmo pelas ruas, as pessoas em estado catatônico, né? Mas há uma forte preocupação em relação ao que está acontecendo ali, porque Maduro é uma pessoa de prestígio baixíssimo na comunidade internacional, para não dizer praticamente nada, né? Ele conseguiu a proeza de, não querendo comprovar que venceu as eleições que ele disse que venceu, não exibindo nem os boletins de urnas, conseguiu afastar Luiz Inácio Lula da Silva, que agora se apenas está disposto a dizer que é preciso buscar uma saída pacífica para o impasse Venezuela e Estados Unidos. Mais do que isso, Lula não faz e não fará, porque foi atacado, inclusive, por Maduro, que chegou a mencionar Bolsonaro como uma forma de fustigar Lula, usando o discurso ali sobre as urnas eletrônicas, né, que uma parte do bolsonarismo abraçou em 2022. A gente acompanha, Sarza, esses movimentos porque são mais demonstrações de que a tensão é crescente ali no Mar do Caribe, onde estão posicionados uma série de embarcações, até porta-aviões dos Estados Unidos, há bastante tempo já. Jamil, não. O coach, havia uma expectativa também, ou uma vontade de parte da sociedade brasileira de que as facções aqui do Brasil, por exemplo, o PCC, Comando Vermelho, fossem classificadas também como terroristas pelos Estados Unidos, o que dá certa liberdade ao país, né, a entrar no território, fazer esse tipo de movimentação como faz em relação a embarcações da Venezuela.
Diego, é mais ou menos como diz o Tarcísio de Freitas, né, quando surgiu o problema do metanol. Pô, mas agora tudo é PCC, agora tudo para o Trump é narcotráfico. É impressionante como ele vive numa realidade paralela. No assunto anterior, né, ele disse que os países estão saindo do BRICS. Esse é um dos problemas, um dos grandes problemas que levou ao tarifaço do Brasil, entre outros. Né? Qual foi o país até agora que saiu dos BRICS? Né? O Maduro não apresentou provas de que ele ganhou a eleição, é verdade. Mas qual é a prova que o Trump apresentou até agora de que esses barcos são realmente do narcotráfico da Venezuela, do trem de Aragua? Por que esses barcos não são apreendidos e os seus ocupantes presos? Para se saber exatamente o que está acontecendo. Eles explodem os barcos e a gente não fica sabendo de nada. Quem eram aquelas pessoas? O que continha naqueles barcos? Não se sabe. Ele vive realmente uma realidade paralela. Quando ele diz que os países estão saindo do BRICS, ele não diz um país que tenha saído. E realmente o BRICS é uma pedra no sapato dele. E provavelmente isso vai vir também na discussão do Mauro Vieira com o governo americano.